Todos nós normalmente acabamos adotando algum vício, algum cacuete, algo do gênero. Eu brinco com muita gente que eu não sou viciado em videogame. Na verdade, eu sou viciado em Resident Evil. Eu consigo ficar um certo tempo, dias, semanas, bem de boa sem jogar. Mas todo lançamento de algum jogo da franquia, numerado ou não, o hype é sempre muito alto. Agora o lançamento de Wreck me traz algumas lembranças muito boas. No lançamento do primeiro game da franquia lá em 96, eu era apenas um jovem brasileiro com aquele sonho de ser jogador de futebol. Era uma época muito diferente, videogame não era uma coisa que tinha basicamente em todas as casas como tem hoje em dia. Mas num belo dia fui visitar meu tio como de costume e ele tinha seu Play 1. E então chegando lá, eu vi essa abertura que me deixou com medo por muito tempo. Esse foi meu primeiro contato com a franquia. Eu lembro que na época eu tinha um medo absurdo dessa abertura, mas eu gostava do game. Eu gostava do zumbi, não sei porquê, mas eu gostava daquele jogo, mesmo me dando medo na abertura. Lembro de assistir muitas horas vendo meu tio jogar Resident Evil 1. Depois de um certo tempo, chegou o Resident Evil 2. Aí, depois de um certo tempo, eu consegui o meu primeiro PlayStation. E qual foi o primeiro jogo que eu joguei? O Resident Evil 3 Nemesis, que até hoje é meu jogo favorito. Eu lembro que eu fiquei muito fissurado nesse game. Basicamente só tinha ele de jogo no console, então foi uma loucura. Eu zerei ele tantas vezes porque eu descobri que cada vez que tu zerava, liberava um novo file. Eu zerava meio que em vão, até porque eu não sabia inglês na época, então eu só zerava pra ter mais um file em inglês sem entender nada, mas tá tudo bem. Aí depois de um certo tempo eu consegui o Resident Evil 1, depois consegui o Resident Evil 2 e aí automaticamente o vício foi só aumentando nessa franquia. Resident Evil começou desde a minha infância, então eu tenho um carinho gigante com essa franquia. Cada game, cada lançamento foi cada vez me deixando muito apaixonado por essa franquia. Resident Evil sempre me trouxe uma experiência muito boa. Resident Evil 1 eu tinha medo da abertura, Resident Evil 3 foi o primeiro jogo que eu joguei, pra mim ainda é o melhor jogo da franquia. Resident Evil 2 apresentou simplesmente a RPG que até hoje eu acho um dos melhores cenários que existem. Depois chegou a nova geração do PlayStation 2, automaticamente a gente tinha um pouco mais de recurso, digamos assim. Demorei pra ter o PlayStation 2, mas também quando eu tive eu enchi o porta-CD, até porque, né, Brasil. Aí lançou o Resident Evil 4, que é até hoje o nosso único GOT da franquia. Não é meu jogo favorito, mas é de longe um excelente game, um dos melhores já feito, até porque né, influenciou tanta franquia, tanto jogo que a gente veio pela frente. Apesar de não ser meu jogo favorito da franquia, ele é o game que eu mais joguei. Até porque no Play 2 era o título indispensável. Na época que eu fazia live, eu fazia muito desafios. E cá entre nós, esse jogo é muito convidativo para fazer desafio. Aí chegou a geração do PlayStation 3 e eu demorei muito para ter esse console. Então Resident Evil 5, mais uma vez, eu fui jogar junto com o meu tio. Até porque agora tinha co-op. E nossa, apesar do jogo não ser tão bom, tão Resident Evil como a gente queria, que experiência absurda. Simplesmente uma das melhores experiências que eu tive com a franquia, porque chegamos no último boss sem bala e a gente tava de em pé na sala, só na faca pra matar o Wesker. Não chega nem perto do meu top 5 da franquia. Se contar os não numerados, talvez não chega nem no top 10. Mas essa experiência foi absurda. E pela primeira vez, com meu trabalho suado de CLT, eu consegui comprar Resident Evil 6. E Resident Evil 6 foi meu primeiro game que eu pude jogar no lançamento. Ainda era minha TVzinha de tubo e tudo mais, mas eu estava jogando no lançamento. Meu hype pra esse jogo tava absurdo. Até porque a Capcom fez um hype absurdo pra esse jogo pra todo mundo, né? E é por isso que eu digo, infelizmente, esse é o jogo que mais me decepcionou. A expectativa tava muito alta, muito absurda. Primeiro game que eu ia jogar no meu console no lançamento. E foi o que foi. Não é um jogo horrível, tem seus momentos absurdos, assim como Pierce, o encontro finalmente de Chris e Leon. Mas definitivamente esse é o ponto mais baixo que eu tenho em experiência na franquia. E esse game basicamente destruiu a franquia, quase acabou com ela. Eu, todo fã, basicamente já não tinha mais esperança que o Resident Evil fosse voltar. Aí assistindo a E3 de 2016 eu tive uma surpresa. Resident Evil 7 chegou simplesmente do nada, impressionou simplesmente todo mundo. Muitos fãs já não tinham esperança que a franquia pudesse voltar para o Survival. E cara, que jogo bom. Que coisa boa ver a franquia voltar para o que ela era. Mas claro, tem algumas ressalvas. Eu detestei a escolha de câmera de primeira pessoa. Pra mim, Resident Evil tem que ser em terceira pessoa. E eu também já não gosto de câmera em primeira pessoa. Não jogo muito jogo porque eu não gosto.
A câmera não faz um Resident Evil, é mais uma preferência pessoal minha. Mas que jogo bom, que experiência boa, que game absurdo, que trouxe pra nós uma das melhores músicas de abertura de Resident Evil. A partir do 6 eu sempre comprava os jogos no lançamento. Aí depois de um certo tempo anunciaram o Village. Também veio em primeira pessoa, mas trouxe o Chris Redfield, não o Luciano Redfield. E pela primeira vez trouxe a dublagem. E ela será minha? Vai tomar no cu, sua maluca! Cara, minha experiência com Resident Evil 7 e 8 foram muito boas. A do 7 porque me surpreendeu, mesmo não gostando da câmera, um jogo tão bom, tão survival. A franquia precisava disso. E o Village, a dublagem deixou o jogo muito bom. O Village não é um jogo horrível, tá? Eu gosto do Village. Oh, cuidado com o que deseja, Etelindas. Mas também não chega nem perto do meu top 5 da franquia. Infelizmente, depois de sair do castelo da Dimitrescu, o jogo cai muito. Um salve para o Michael Bay. Aí eu não vou nem mencionar aquela DLC horrível. Tá, eu acabei mencionando. Merda. E anunciado o Resident Evil Requiem. Cara, a expectativa para o Resident Evil Requiem, o hype tá absurdo. Infelizmente temos vazamento, né? Então temos que cuidar. Mas o lançamento do Resident Evil, quando falta ali 10, 15 dias, eu basicamente fico nulo das redes sociais. O vídeo acabou não ficando tão curto como eu queria, mas é que a experiência que eu tive nesses jogos é absurda. Um dia eu vou fazer um documentário bem grande pra falar da minha experiência de todos os games que eu tive na franquia. Porque eu joguei todos os jogos da franquia. Não zerei todos, porque, né? Umbrella Corps não merece meu tempo. E nesse vídeo o foco foi na experiência da franquia principal. Até porque Requiem, Resident Evil 9, já está chegando entre nós. Estou ansioso para saber qual vai ser a minha experiência com Resident Evil 9. Mas me diz aí, o que vocês esperam de Resident Evil Requiem? E qual foi a sua melhor experiência com a franquia? E se está vendo após zerar o Requiem, me conte como foi a sua experiência. Carlos vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Yeah.